Nunca é tarde demais pra realizar um sonho de infância. Essa é a história de um mestre de um dojo, o anime do pai da Kuina. Mentira, é sobre um sensei que dá aulas de esgrima, que após treinar vários discípulos que ascenderam a patamares que pra ele parecem inconcebíveis de se alcançar, pensa ter vivido seu auge como apenas um sensei de um dojo de esgrima. Mas sua vida vai mudar rapidamente graças a uma sequência de reencontros com seus antigos pupilos, que cresceram e são agora em sua maioria garotas com roupas nada condizentes com os espadachins que podem entrar em combate a qualquer momento. Mas é tudo proposital pro combate, meus amigos. Enquanto os inimigos ficam hipnotizados pelas pernas ou o abdômen definido de suas adversárias, elas vão lá e os finalizam. E todas essas garotas têm uma admiração que, com pelo menos uma garota específica, passa até mesmo pra atração mesmo pelo mestre delas. Mesmo existindo uma diferença de idade de quase 20 anos entre eles. Mas relaxa que isso não parece ser um harém. Quero dizer, tem sim um bando de mulheres ao redor do prota. Mas ele parece meio desinteressado em arrumar um par. Na real, ele parece meio desinteressado de tudo. E só queria viver o cotidiano do interior. Mas não são todas que terão uma atração romântica nele. Essa é uma fantasia focada em ação e comédia. E a premissa e o design de personagens já me chamaram a atenção por serem bem cômicos e irônicos até. Já que o protagonista, que se chama Beryl Gardeniant, treinou várias prodígias que tem todas designs que poderiam facilmente ser de uma protagonista de alguma obra. Mas não são, e quem é tem um design que poderia facilmente passar despercebido. Um designzinho de pai de canalha. Eu brinquei que esse era o anime do pai da Kuina, mas o protagonista curiosamente tem o mesmo dublador de um personagem de One Piece. O do Sanji, novamente, ironicamente. O anime é Katainaka no Osan Kensei Ninaru. A abreviação desse nome gigantesco, que traduzido fica: de caipira a mestre espadachim, meus discípulos talentosos já cresceram e não me deixam em paz. Eu acabei de assistir o primeiro episódio, então vamos falar sobre. O episódio começa com Beryl Gardeniant se aquecendo para mais uma aula no dojo, enquanto seu pai o diz que já faz 20 anos que seu filho assumiu no dojo como mestre, e que nada mudou desde lá, e que não acredita ter chegado numa idade tão avançada sem nem mesmo um neto. Enquanto Beryl retruca dizendo que nem mesmo é casado, como ele poderia dar netos para os seus pais. Seus alunos chegam e ele começa mais uma aula, pensando sobre seu sonho de infância, que era ser um grande espadachim, mas que acabou se tornando apenas um pouco acima da média. Mas ele pensa também que ele está onde deveria, afinal ele é bom em ensinar. Mas isso não é totalmente verdade, afinal ele é sim bom em ensinar, mas durante o anime veremos ele usando todo seu conhecimento em situações reais. E essa dinâmica da modéstia de um fodão foi algo que fez eu me interessar de assistir esse anime. Depois das aulas, ao voltar para casa, ele come um ranguinho que sem meme parece estar uma delícia, enquanto é cobrado por netos pelos seus pais. Até que, interrompendo a refeição, a Lúcia Citrus aparece, uma antiga aluna de Beryl que se tornou a comandante da Ordem Real de Cavaleiros, que indicou e que a indicação foi aprovada para que seu mestre seja o novo instrutor especial de esgrima da Ordem, e que já tá tudo certo para que ele se apresente ali no mesmo dia. E o pai dele fica fazendo a cabeça dele pra ele ir logo, enquanto o cara tá desacreditado, pensando que alguém como ele nunca teria algo a ensinar para cavaleiros da capital. E vai na marra, só pra não ser penalizado. O cara só quer uma vida tranquila, mas terá que lidar com a cidade grande depois de passar a sua vida inteira no interior. Chico Bento no shopping! Puxa! E talvez ele até encontre alguém que possa ser a mãe dos netos dos seus pais. A Lucia tem um enorme carinho por seu mestre, tanto que usa até hoje a espada que recebeu dele ao se formar. E ela fica se jogando pra cima dele, mas ela fala baixinho, enquanto ele apenas não dá muito ouvidos, já que ele se importa com o fato dela ser uma ex-aluna dele, assim como no começo ele diz que dojo não é um lugar pra romance, e principalmente com a diferença de idade considerável entre eles, se preocupando com a reputação dela como comandante, andando com um tiozão por aí. Então ela diz que mesmo que seu mestre não saiba, existe muitos rumores sobre ele, sobre um mestre espadachim do interior que treinou diversos guerreiros formidáveis. Chegando em Baltranha, a capital, ele faz sua apresentação na Ordem da Liberdade. Ele é um pouco nervoso vendo que terá que ensinar algo para aqueles cavaleiros, se apresenta formalmente, e com muita modéstia, dizendo que não sabe se pode ajudar, mas que dará o seu melhor. E todos aplaudem, mas o sonoplasta viajou aqui, já que os cavaleiros podem não ter armaduras apropriadas convenientemente para as regiões da coxa, quadril, abdômen, seios e rosto. Mas eles têm na mão, então deveria soar mais como couro e metal colidindo, sabe? Tipo assim. Calma, gente, calma com os elogios. Eu sei que as minhas capacidades de sonoplasta são incríveis. Após a apresentação, enquanto a Lucy explicava ali que as obrigações do novo instrutor especial é treinar os cavaleiros de 4 a 3 vezes por mês, outra ex-aluna aparece. Seu nome é Kuruni. Ela treinou durante 2 anos com o Beryl e finalmente está realizando seu sonho de se tornar uma cavaleira. E ela, assim como a Lucia, estão ansiosas para serem orientadas pelo Beryl novamente. O cabra volta pro ranchinho dele, levando uns docinhos pros pais dele, mas chegando lá eles já estão na maldade para tirar ele do interior.
Abrindo a porta, ele se depara com outro ex-aluno dele, um aventureiro de classe platina chamado Hendrid, que vai largar a vida de aventureiro após ter virado pai de família e pretende voltar ao vilarejo. E o pai do Beryl já preparou tudo para que o Hendrid, que sabe muito sobre a metodologia de seu mestre, assuma o dojo, fazendo que assim Beryl foque apenas no treinamento da ordem, ficando na capital, e diz pra ele voltar apenas quando tiver uma mulher e um neto pra apresentar ele. E assim o cara foi basicamente expulso da própria casa. E a Lucia fica muito triste de saber uma notícia dessas. Enquanto eles caminham pela cidade procurando uma boa hospedagem pro Beryl ficar, a Lucia já ataca novamente. E por acaso você consideraria passar essa noite na minha casa? Ronaldo! Talvez sim. Ela então o chama pra comer algo, afinal já tá no horário do almoço, pensando estar em um encontro com seu mestre, afinal eles estão passeando pela cidade e agora estão indo comer algo juntos. Até que do nada surge uma voz dizendo que o homem que está andando com a comandante tem cara de covarde. E o Beryl já fica todo preocupado com a imagem da sua ex-aluna. Agora, comandante andando por aí com um velhote esquisito. E quem proferiu as ofensas se revela. E a Lucia fala seu nome, dizendo que Lissandra pare com os insultos. E cara, só falta fazer uma tatuagem, escrevendo assim, apunhale aqui. Ela é uma conhecida da comandante, que pergunta a ela como ela pode chamar um sujeitinho daquele de mestre. Até que ela olha bem pro rosto dele e o reconhece. Beryl Gardenant, aquele que a acolheu há 20 anos atrás, durante a sua infância, e a ensinou como usar uma espada. Seu mestre. Tá saindo ex-aluno do ralo. Então ela pede perdão ali por tê-lo ofendido e diz que queria compartilhar seu sucesso com o seu mestre, mas nunca teve oportunidade. E Beryl então diz que está feliz por ela ter tido tanto sucesso na vida dela. Isso foi fofo. Ela é uma aventureira de classe negra e é muito interessante que as ex-alunas do Beryl não serão apenas cavaleiras. Tem essas duas cavaleiras, a aventureira e aparentemente mais duas que parecem mexer com magia ou algo assim. Dessas três que foram apresentadas até agora, o meu design favorito é o da Kurune. Simplesmente pelo fato dela ser a que mais se esforça em termos de vestimenta pra parecer uma cavaleira, mesmo passando longe, e porque na opening ela tá usando uma Zweihander 2 vezes do tamanho dela. E espadas desnecessariamente gigantes são legais. As duas ex-alunas começam a brigar, Lissandra pergunta o porquê deles estarem andando juntos, e a Lucia diz que é porque ele é um novo instrutor especial e que está ajudando ele a encontrar um lugar pra se hospedar. Então Lissandra diz que tem sentido ele ser um instrutor especial, porque ele é fodão. Mas se o assunto é hospedagem, ela entende muito mais do que a comandante. Achando a hospedagem, o Beryl agradece e pede para que elas se tratem um pouco melhor. No próximo dia, na sua primeira aula, ele é desafiado pelo vice-comandante da ordem, que faz pouco caso de Beryl. E para testar sua força, o desafia para um duelo. E a Lucia permite que o duelo aconteça. Mesmo longe do seu pai, as pessoas ainda continuam decidindo as coisas por conta própria sem questioná-lo. O Beryl diz que ele está certo por duvidar de alguém que apareceu do nada, e em pensamentos, já contando com a derrota, diz que dará o seu melhor, para não perder tão feio, humilhando a decisão da sua aluna por ter o escolhido. Mas ele simplesmente domina o vice-comandante Drott, até se culpando por tê-lo acertado sem querer, e usa o golpe final dele ao seu favor. Replay instantâneo. Esse anime tem um 3D que é assim imperceptível, porém é genuinamente bom. Eu soube na hora que eu vi que tinha uma mistura de 3D ali, mas eu não me incomodei nem um pouco. Realmente um 3D muito bacana. E assim todos reconhecem o novo instrutor especial como digno do cargo. E passam a respeitá-lo, e Drott, que eu pensei que seria um cuzão, é o que mais se anima em trabalhar com o Beryl, se desculpando e até organizando ali uma confraternização de boas-vindas pra ele. E o episódio se encerra com a revelação de que não só a Lissandra, Kurane e a Arúcia queriam compartilhar o sucesso delas com seu mestre, mas Hendrid também, que inclusive diz que mesmo passando por diversos lugares como aventureiro, nunca viu um espadachim tão talentoso quanto seu mestre. E o pai de Beryl revela que queria que ele fosse embora pra capital para que, após ajudar tanto a realizar o sonho dos outros, chegasse a vez dele de brilhar. Esse anime, diferente dos que eu peguei até agora pra acompanhar, realmente parece bom. E não vai ser só putaria e triângulo amoroso. Espero que nem romance tenha, e se tiver, que não seja com nenhuma dessas alunas. Mas uma coisa que eu já sei, não precisa nem ser clarividente pra saber, é que vai ter o tal do fanservice. Mas tá de boa, porque o protagonista é um cara tranquilo. Vamos nos espelhar nele, ok? Esse vai dar bom, vocês vão ver. Obrigado por assistirem, obrigado membros por apoiarem o canal. Star Crew Jogar, Naga, Frost, Facilus, Fuji, Antônio Angelo, Pilgrim, Dahiras, Marozan, Arturius Maximus, Vicotulo, Andesejo, Cronos, Caio, Órgão e Música Limitada, Douglas Páscoa e Otto Wilson. Obrigado a todos, se cuidem todos e até a próxima. Ronaldo!